Como é o processo de criação e aprovação de uma lei? Porque tem muita coisa que sai da cabeça do político, é totalmente idiota, e muitas vezes acaba virando lei. Porque outras pessoas acham que aquilo é relevante. Como é que funciona esse processo do começo até o fim? E onde que a gente pode impedir que um mau projeto vire lei? Vamos lá. Hoje nós temos câmaras legislativas em âmbito municipal, estadual, federal, e isso é uma grande empresa que é uma metralhadora de normas que basicamente só serve para isso. O parlamentar ele tem a função de legislar, fiscalizar e representar. Se legisla muito, se fiscaliza muito pouco. E representar, na verdade, fica a cargo de qualquer um. O que acontece? Para vocês terem ideia do tamanho, nós temos desde 88 mais de 6 milhões de novas normas aprovadas. A todo ano, na Câmara, são protocolados 6 mil projetos. São aprovados 15 por dia. Então, dos 513, todos eles, por algum motivo, um bicho interno, acho que consegue controlar a sociedade através de uma engenharia social. E, na cabeça deles, dentro da realidade deles, às vezes até com boas intenções, colocam uma lei dizendo que naquele curto espaço de tempo, por isso é uma alta preferência temporal, porque o mandato é 4 anos, vamos fazer o todo e o máximo possível para tentar ajudar dentro de uma cadeia de bondades. Então o que acontece? Todo esse legislativo, essa máquina enorme e custosa, que custa 10 bilhões, por exemplo, o Congresso por ano, isso daria 28 milhões de reais por dia. Imagina, Andrés, uma pessoa boa, saindo o Brasil afora fazendo bem com esse recurso. Seria melhor ou pior que o Congresso? Depois de protocolado esse projeto, aí, a depender do tipo de projeto, se é uma emenda, se é uma alteração da Constituição, se é uma lei ordinária, enfim, tramita nas comissões do Congresso. Comissões temáticas. E uma curiosidade, a maioria das pessoas acham que os projetos são aprovados no plenário. Isso é exceção. Só alteração de Constituição, processos urgentes ou códigos, 80% são nas comissões. Então, por exemplo, na Comissão de Defesa do Consumidor, que eu faço parte, tem 30 pessoas no painel de presença, mas só tem 3 ou 4 discutindo presencialmente. O que foi aprovado ali, com aqueles 3 ou 4, passa a valer ou não para o Brasil inteiro. Porque tem conclusão definitiva ali. Por isso que é um mito dizer que uma andorinha não faz verão. E algumas proposições precisam ir a plenário. E aí a discussão ela é muito pouca lá no plenário, porque já vai com uma formação, uma orientação dos partidos, uma discussão anterior. A gente costuma dizer lá que é novela, a pessoa sobe na tribuna só para gravar o vídeo, porque ninguém escuta, já está com a decisão pronta. O serviço essencial é nas comissões. Passado na Câmara toda essa aprovação, vai para o Senado, que seria a casa revisora, com pessoas mais experientes, políticos que deveriam ter um conhecimento maior, para tentar corrigir o que foi feito talvez de errado na Câmara. Abrindo um aspas meus, se não fosse o Senado, quem faria 2 vezes a mesma coisa? E aí, aprova no Senado. Se acaso teve alguma alteração substancial lá no Senado, volta para a Câmara. Depois desse processo feito, Senado mais Câmara, que forma o Congresso Nacional, vai para o presidente da República vetar ou sancionar aquela norma. Se acaso ele sanciona, está resolvido. Se ele vetar, volta para o Congresso para apreciar o veto. E o veto sempre vai a plenário. Isso, e o veto sempre vai a plenário. E o número de votos que precisa para derrubar o veto, ele também é maior. Então, mesmo com esse processo enorme, custoso e tal... Quer dizer que demora tudo isso, tem todo esse processo para e aprovar eles o Dia Nacional do Pão de Queijo. Aprovando leis estúpidas, né? Mas leis que não assim, servem porra nenhuma. Esse fato de 6 mil novos projetos serem apresentados todo ano no Congresso e tudo mais, isso já virou uma métrica de proatividade do parlamentar para com o eleitor. A gente tem um problema sério também social, entendeu? A sociedade demanda
coisas dos parlamentares que nem sempre são aquilo que realmente convém. Então, hoje, quando você vai ver a propaganda política de algum parlamentar que já tem um mandato prévio, ele faz questão de falar, eu apresentei 500 projetos de lei. Exatamente. Como se isso fosse uma coisa boa. E o eleitor... 500 leis. Sim. Ele apresentou um código legal novo. Sim, ele não necessariamente aprovou aquilo, mas o simples fato dele apresentar dezenas, centenas de projetos de lei se transforma numa métrica positiva para o eleitorado dele. E as pessoas recebem isso como se isso fosse o sinônimo de um bom trabalho. Nossa, ele está lá trabalhando arduamente, ele apresentou centenas de projetos. Você pega o projeto, são esses absurdos que a gente vai ver aí. É o dia da harmonização facial. Então, assim... Esse não é absurdo. Se você olhar bem, né? Se você der uma analisada... É, porque toda vez que tem um projeto muito idiota, alguém fala, não, mas isso aqui não é tão idiota assim. Sempre tem. Esse aqui sempre tem validade. Por exemplo, nós somos do Rio de Janeiro, né? Somos naturais Eu de também. lá. E no Rio de Janeiro, uma vez a gente foi lá, nem sei se continua isso, mas havia uma lei que proibia o restaurante ter sal na mesa. Começou em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte primeiro, um projeto de lei foi aprovado lá e depois vários estados replicaram. Pô, quer dizer, eles viram aquilo como algo bom, Exatamente, né? Meu Deus, o que falta no Rio de Janeiro, então? Sinceramente, eu acho que ficou não é tão... segurança, não é mais esgoto, mais foi tão saneamento básico. mediático esse projeto do sal aí, que ficou conhecida como a lei do sal, que os outros estados replicaram só pra ganhar mídia, porque não é possível, entendi. entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, o estado que o Gilson ama, tão paternalista, muito preocupado com a pressão alta do cidadão, entendeu que era melhor proibir o sal na mesa, porque as pessoas estavam consumindo demais. E vale dizer que o sal não é o principal fator de risco da pressão alta, tá? E Só certamente ela- você tem mais propriedade pra falar isso do que o deputado que apresentou o projeto. E é engraçado que ela tá me criticando porque eu critico o Estado, mas na Eu verdade te criticando, não é. eu estou concordando. Não é bem assim, Bruno, porque eu defendo o Estado em todas as vezes que ele entrega um produto ou um serviço mais rápido, mais barato e melhor que a iniciativa privada. Exatamente. Que é bem complicado de Só acontecer. Só falta a gente descobrir qual é. Ou seja, Aí a conclusão é de Só vocês. falta a gente achar essa pérola aí.